Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma transformação de vida e que transformação! A de C.S. Lewis, um dos maiores pensadores do século XX. De um lado, um soldado bem jovem, de 19 anos, totalmente traumatizado pela guerra, um ateu convicto, e do outro lado, anos mais tarde, esse mesmo homem se torna uma das vozes mais importantes da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra, levando esperança para milhões de pessoas pelo rádio. Ver toda aquela carnificina na guerra era a prova definitiva de que não tinha como existir um Deus bom. Mas aí vem a grande virada na história. A gente avança no tempo e vai para Oxford. É lá que aquele cético, todo endurecido pela guerra, começa uma jornada intelectual que, para surpresa dele mesmo, ia levá-lo de volta para a fé. Ele até criou um grupo de discussão literária, os Inklings. E nesse grupo tinha uma pessoa que seria fundamental para essa mudança toda. Ninguém mais, ninguém menos que J.R.R. Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis. Primeiro, lá em 1929, ele admitiu, só pela razão mesmo, que devia existir um Deus. Ele se tornou teísta. E aí, 2 anos depois de uma conversa que mudou tudo com o Tolkien, ele finalmente abraçou o cristianismo. Aquele ex-soldado ateu se tornou uma voz de consolo para a Grã-Bretanha, bem no meio do período mais sombrio da Segunda Guerra Mundial. Essas palestras viraram um verdadeiro fenômeno e mais tarde foram compiladas em um dos livros mais famosos dele, Cristianismo Puro e Simples. O Lewis usou aquele dom que ele tinha para contar histórias, para explorar as grandes questões da vida e da fé. E ele fez isso de todos os jeitos, né? Desde histórias para crianças até ficção científica, passando por sátiras sobre teologia. Ele tinha esse talento de pegar ideias super complexas e deixá-las fáceis de entender e fascinantes. Pega Nárnia, por exemplo. A história do leão Aslan não é só uma aventura fantástica, é uma recontação poderosa da história de sacrifício e ressurreição que é central para a fé cristã, mas contada de um jeito que prende a imaginação de qualquer um. Ele diz que o amor que a gente conhece, carinho, amizade, romance, é diferente de um outro tipo de amor, o amor divino, que para ele era algo completamente incondicional, que não espera nada em troca. São mais de 200 milhões de cópias vendidas. É um alcance impressionante. As obras dele atravessaram barreiras culturais, foram traduzidas para mais de 30 línguas. É uma coisa enorme. A morte dele passou quase batida na época. Sabe por quê? Porque ele morreu no mesmo dia do assassinato do presidente americano John F. Kennedy. E a frase que está gravada lá no memorial dele, para ele, a fé não era um objeto para ser olhado, era a lente através da qual ele via e entendia todo o resto da realidade. A jornada do Lewis, saindo de um desespero total para uma esperança baseada na razão, faz a gente se perguntar sobre o que é a esperança final. Será que é só um sentimento? Ou é algo que a gente pode encontrar de forma lógica, mesmo nas situações mais escuras?